Bem, vamos começar o noticiário de hoje destacando o Atlético. O Furacão joga daqui a pouco, 9h30 da noite, né? Contra o Flamengo lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. O jogo vai ser lá porque o Maracanã tá reformando o gramado para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, que acontece já no domingo entre o São Paulo e o Flamengo. Bem, vamos então com Vincenzo Dalicani, trazendo informações do Atlético. Não são boas notícias, não é exatamente aquilo que o torcedor do Furacão gostaria de ouvir, né, Vincenzo? Boa tarde. Boa tarde, Linhares. Muito boa tarde aí aos amigos da bancada, TT, Dalk. Boa tarde especial aí ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Exatamente, não são boas notícias pro Atlético. Hoje cedo, às 5 horas da manhã, a seleção chilena divulgou um boletim médico dizendo que o Vidal, meio-campista do Atlético, sofreu uma lesão classificada como aguda e traumática no menisco do joelho direito. O menisco é uma parte que dá sustentação ao joelho. O Vidal lesionou no empate de ontem pela seleção chilena contra a Colômbia, empate em 0-0. E essa lesão, então, vai precisar de cirurgia. O Vidal vai passar por cirurgia amanhã, na manhã desta quinta-feira, dia 14, o procedimento vai ser feito aí pela seleção chilena, pelo corpo médico da seleção chilena. O Vidal estaria no banco de reservas, foi relacionado pelo técnico Wesley Carvalho para essa partida do Atlético contra o Flamengo, mas não viaja nem de volta para o Brasil neste momento, vai passar pela cirurgia, depois retorna aí para continuar a recuperação no Atlético. O Vidal que deve perder todo o resto dessa temporada. Já estamos em setembro e a temporada termina em dezembro, né? E como o Dalk comentou no destaque, não é uma lesão tão séria como a de ligamento do joelho, por exemplo, mas ainda demanda muito tempo para se recuperar. A gente vai saber do tempo de recuperação depois que o Vidal fizer a cirurgia. O Atlético deve divulgar esse tempo, mas provavelmente ele pode perder aí o resto da temporada de 2023. O Vidal só tem contrato com o Atlético até o final desse ano, até dezembro, e aí provavelmente vai ter que renovar esse contrato por uma cláusula aí de instabilidade, né? Por lei, o Vidal vai ter que renovar esse contrato. Claro que pode ser feita uma rescisão amigável entre as duas partes, mas o Vidal pode ser que o Vidal tenha que renovar esse contrato com o Atlético por causa da recuperação dessa lesão de menisco que ele teve atuando pela seleção chilena. E o Vidal, que é titular do Atlético, o Wesley Carvalho perde um titular do Furacão agora. O Vidal que só não foi titular desde que chegou em 2 partidas. Na estreia dele contra o Bahia, que saiu do banco, e no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, que o Atlético escolheu preservar jogadores pelo jogo na Libertadores, que viria logo depois, e o Vidal só foi reserva nesses 2 jogos. Em todos os outros ele foi titular, e agora, por exemplo, ele não vai poder mais reforçar o Atlético, está lesionado e vai sofrer aí com o tempo de recuperação. O Furacão, então, que tem um meio campo que já não contava com o Vidal. Vidal também agora não viaja, não fica nem no banco de reservas, e outro que também não deve ficar nem no banco, e era esperado que ficasse, era o Canóbio. O Canóbio foi relacionado para a partida, jogou ontem com o Uruguai, fez gol pelo Uruguai ontem, mas também não vai dar tempo. O Atlético ainda acredita que pode contar com o Canóbio, que deveria chegar nesta tarde lá em Cariacica, no Espírito Santo, mas o Canóbio provavelmente não chega a tempo da partida contra o Flamengo e também não deve ficar no banco. O Mikael, que estava com a seleção sub-23, está relacionado para a partida também. Chegou agora há pouco lá em Vitória, chegou a meia hora lá em Vitória, depois de 24 horas de viagem. Ele ficou muito tempo viajando, chegou em Vitória e estará no banco do Atlético para enfrentar o Flamengo. Então o Atlético muito desfalcado para essa partida, perde o Canóbio e o Vidal, que eram esperados que fossem ficar pelo menos no banco de reservas, não ficam nem no banco de reservas, e vai ter que entrar então com o Flamengo contra um time com um time um pouquinho mais mudado para enfrentar o Flamengo aí. O Atlético tem um meio campo com Eric, Hugo Moura, Alex Santana e Bruno Zapelli. Esse é o projeto do meio campo do Atlético para enfrentar o Flamengo. O Atlético tem, como trouxemos ontem, uma provável escalação com o Léo Link no gol, Madson, Kaká, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, Eric, Hugo Moura, Alex Santana e Bruno Zapelli, e aí na frente o Tomás Coelho e o Pablo. Um Atlético muito mudado para enfrentar o Flamengo num confronto direto nesse Campeonato Brasileiro. São muitas mudanças, hein, Felipe Dalk? O Atlético sofre com muitos desfalques no momento crucial, inclusive, da temporada, né? E o dano ainda foi amenizado por conta da liberação do Zapelli do Esquivel, né, da seleção. Principalmente do Esquivel, né? Porque o Zapelli não tem sido titular, né? Mas claro, pelas circunstâncias é importante. Acabou virando, né? Claro, e é importante ele ter essa cancha hoje também. Quem sabe ele não vai muito bem, encanta finalmente o Wesley Carvalho, para que ele vá realmente achando o caminho para ser titular. Né? O Esquivel era o mais importante de voltar à seleção, com toda certeza, por conta de que não tem outro lateral esquerdo.
né? Até tem o Vinícius Cauê, né? Tem o Vinícius Cauê, mas ficou aquela impressão também, né? Da expulsão contra o Fluminense, né? Mas é um Atlético extremamente modificado, né? O Flamengo não perdeu tantos jogadores assim, né? O Flamengo perdeu o Matheus Cunha, Bruno Henrique. Falar, não vai ter o Bruno Henrique. O Matheus Cunha já tá lá e vai jogar, né? Ele já voltou? Já voltou. Só que o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas o Ayrton Lucas estão suspensos, né? Daí a Arrascaeta machucado. O Felipe Luiz tá machucado também, que também. seria o substituto. Até ontem o Flamengo vai ter que repor, né? Não, eu até estava acompanhando ontem na ESPN o noticiário, né, um dos programas lá no Sport Center, e o Sampaoli deve usar aquilo que o Atlético usou quando ficou sem lateral. Vai improvisar o Léo Pereira na ala esquerda, porque ele é um zagueiro canhoto, né? Léo Pereira, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, e vai ter o Wesley ali no corredor. Então, um esquema que o Atlético já usou, né? Sim. E essa me parece que vai ser a ideia do Sampaoli para suprir, porque ele também tá sem os dois laterais que ele teria à disposição. Defende com linha de 4, né? E daí na hora de sair o Léo Pereira segura um pouco mais, só que o Wesley tem o corredor. Exato. E o Everton Cebolinha na outra ponta, né? Ponta esquerda ali, na ala esquerda. Sim, que daí geralmente é um cara que consegue, né, fazer esse corredor, TT. Ao todo, o Flamengo tem 7 desfalques confirmados para o jogo de hoje. Arrascaeta, Luiz Araújo, Luiz Felipe, Varela lesionados. Eric Pulgar com a seleção chilena, Bruno Henrique e Ayrton Lucas suspensos. É mais de meio time. São vários jogadores, né? Mas a diferença é o seguinte, né? É o tamanho do elenco. Que tem um e que tem outro, né? As peças de reposição e tal. Por exemplo, a equipe do Flamengo não tem o Araújo e não tem o Bruno Henrique, mas tem o Cebolinha pra jogar. Né? Pedro e Gabigol na frente. Então, mesmo sem o Bruno Henrique ainda tem um ataque. Exatamente. Então, assim, Pedro e Gabigol ano passado foram essenciais para a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores. Exato. Ano passado os dois jogaram juntos, né? Esse ano que eles mudaram um pouquinho com a teve saída aquela treta do preparador com o Pedro e tal também. Não, mas aquilo deu uma... eu não vou nem entrar nessa porque acho que já passou. Já contornaram essa situação, né? Mas acho que nessa situação de que ano passado com o Dorival foi muito bem utilizado Pedro e Gabigol juntos. Só que desde do início do ano, com o Vitor Pereira, em momento algum, praticamente eles foram utilizados juntos, né? Só em circunstância de jogo, claro, mas não como titulares, né? E o Sampaoli também tem um pouco dessa resistência, talvez, com o Pedro, que eu não consigo entender tanto assim. Mas realmente é difícil disputar a posição com o Gabigol, querendo ou não. Aproveitando o gancho de Flamengo, ocorreu um protesto da torcida do Flamengo lá no Espírito Santo, na chegada dos jogadores. A gente tem a imagem para mostrar. Vamos ouvir aí o protesto do Flamengo ontem. Aí então o protesto, pra jogar no Mengo tem que ter disposição. Né? Esse negócio de protesto também, hein? Isso aí é chato pro time que desembarca, né? Pô, o time... Climão, né? Outro dia o Corinthians foi jogar com o Santos lá na Vila Belmiro. Sim, os caras o time teve que voltar. Não, o time teve que voltar pra São Paulo porque não conseguiu desembarcar no hotel por conta de protesto. E o Flamengo não perde há 5 jogos, né? E o Flamengo está na final da Copa do Brasil. Cara, a torcida é muito mal acostumada, né? Eliminado na Libertadores. Vem de vitória em clássico, inclusive. Vem de vitória em clássico contra o Botafogo. Líder do campeonato. Exatamente. 254 do Botafogo, inclusive, né? No campo do Botafogo. Então, assim... E aí, assim, e outra coisa, claro, eu me coloco ali no lugar, não é nem do time do Flamengo, do jogador do Flamengo. Eu sou um passageiro que não tenho nada a ver com aquilo, tô lá pra pegar meu avião porque eu tenho que voltar pra minha casa, ou tô indo trabalhar em algum lugar, ou tô saindo de férias com a minha família e tem que aguentar esses malas, né, que ocupam o saguão e botam terror dentro de um aeroporto. Isso devia ser proibido, né? Os caras não podem entrar no saguão do aeroporto. O aeroporto é para quem vai lá pegar avião, para quem tá trabalhando lá no aeroporto, prestando serviço, né? Ou para quem foi levar alguém para embarcar para viajar. Agora, esse negócio assim, tem que ter uma lei, tem que ter uma proibição. A polícia tem que intervir nisso, tem que proibir. Isso não pode acontecer. O saguão do aeroporto não é para esse tipo de coisa. Coisa chata, inclusive, né? Concordo, a torcida do Flamengo muito exigente, questão da Libertadores, isso não é a torcida do Flamengo, são várias torcidas que fazem isso, né? Às vezes, tem aquela... eu falo a torcida do Flamengo em modo geral, né? Não sei qual tipo de organizada tava ali naquele momento, mas
Pô, os caras estão em Cariacica fazendo protesto. Exatamente. É, Não é sabe, nem no Rio de Janeiro, né? Não é nem no Rio de Janeiro, não é nem, estão desembarcando no Galeão, não. O Santos Dumont, que é mais fácil de chegar. Não, é em Cariacica, cara. É que ali é pertinho, assim, do Rio, né? Pra ir de ônibus ali, não é muito longe, né? Mas mesmo assim, né? Mas Parabéns, é chato, o cara faz o itinerário dele pra sair e chegar na chegada do time, pra ele ir no aeroporto e encher o saco. Ainda mais que o aeroporto é bem pequeno, né? O aeroporto bem de Vitória pequeno, é pequeno. é pequeno, Bem pequeno. Enfim, o Atlético bem modificado. Claro que tem peças que vão fazer falta, né? Vitor Roque e Fernandinho principalmente. Só que o Atlético vai tentar manter a estrutura do time, né? No lugar do Vidal, Alex Santana, no lugar do Fernandinho, Hugo Moura. E o Christian à disposição, finalmente, né? Ainda não, Doc. O Christian vai Mas ele não viajou? Não, o Christian ainda não viajou, não foi relacionado pelo Wesley Carvalho, mas a tendência, o que se espera do Christian é que volte para a próxima partida contra o Internacional na Arena da Eu vi Baixada. uma foto dele, achei que ele tava com a delegação junto. Ainda não, ele se recupera mais de 50, completou na verdade 50 dias hoje da recuperação de lesão na coxa, e agora com a lesão do Vidal ele vai voltar a ser muito importante para o Atlético, porque era o titular da posição, né? Mas é esperado que volte na partida contra o Internacional. Vai entrar em transição, que falam o período de retorno pro jogo na semana que vem e deve compor aí a delegação do Atlético para enfrentar o Internacional na quinta-feira que vem, dia 21. Agora, se o Fernandinho já faria falta, vai fazer mais ainda agora com a ausência do Vidal, né? Exatamente. Sem dúvida. Com certeza. Não, é um time desfigurado o Atlético, né? Pra enfrentar o Flamengo hoje. E o Zapelli tem aí a grande chance de cavar um lugar no time titular, né? Com esses desfalques, com esses problemas que o Wesley tem pra escalar o time. Ele ganha uma oportunidade. E aparentemente com o Vitor Bueno embaixo. E ele ganha uma oportunidade que talvez ele não ganhasse se tivesse tudo tranquilo em relação ao elenco. Né? A única dúvida desse time titular do Atlético pra hoje é se Vitor Bueno joga ou não. E ele pode jogar em duas posições, ou na do Alex Santana, e aí o Atlético jogaria com o Eric e o Hugo Moura como dois volantes e o Vitor Bueno e o Zapelli como dois meias armadores, então num 2-2, como o Wesley gosta de chamar, ou na do Bruno Zapelli mesmo, e aí utilizaria os três volantes com o Vitor Bueno mais avançado. Vamos ver o que o Wesley Carvalho vai fazer. Essa definição deve ser feita aí em momentos antes do jogo, mas o Vitor Bueno também tem chances de entrar nesse time até as 9h30 da noite.